Olá, olá jovens, olá meninas e meninos, bom dia, mais um dia e mulheres de Deus, né? Mulheres de Deus, mulheres escolhidas por Deus para fazer a obra do Senhor. E quando nós falamos de mulheres, nós estamos falando de homens e mulheres, de servos e servas, de jovens, adolescentes, cristãos, pessoas que se dedicaram à vida ou pessoas que se dedicarão ou que se dedicam à vida a fazer o bem, a contar as coisas de Deus, a viver as coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas se dizem cristãos, se dizem crentes, se dizem evangélicos, mas não fazem as coisas de Deus, faz tudo ao contrário. E hoje vamos aprender um pouquinho disso, de Lia e de Miriam. O que elas fizeram ao contrário? O que aconteceu com elas para que elas pudessem estar na história da Bíblia? Toda pessoa que está na história da Bíblia, ou porque foi muito valente, ou porque não foi valente. Mas nós não temos que aprender o mal com o mal, mas aprendemos o bem. E até o mal nos ensina coisas boas, aquilo que nós não devemos fazer, ok? Mais um dia com a nossa live, seja bem-vindo. E vamos aprender um pouquinho mais, eu com você, você comigo. Se você tiver alguma dúvida, quiser contar sua história, quiser falar alguma coisa, estamos à sua disposição. Então, nós vamos falar de Lia. Quem foi Lia? Lia foi mulher de Jacó, né? Tem uma brincadeira, tem uma anedota assim que o pessoal fala assim, por que Jacó amava Raquel e não Lia, né? Porque ele não sabia ler. Então, por isso que ele amava Raquel e não Lia. É mais ou menos isso. Eu, para anedota, estou uma falhança, né? Então, quem foi Lia? Lia foi a primeira esposa do patriarca Jacó. Lembra da história, né? De Raquel, depois de Rebeca. Rebeca gerou Jacó e Esaú, né? Continuando ali a promessa feita a Abraão, que seriam pais de uma grande nação. Então, aqui Lia já entra nessa história, já na terceira geração, né? Primeira foi Abraão e Raquel, depois foi Isaac e Rebeca, e agora vemos Jacó e Lia e Sara. É isso? Ai, não. Epa, é tanta mulher que a gente faz como Abraão e Sara, certo? Abraão e Sara, depois Abraão gerou a Isaac e Rebeca, e Jacó e Raquel e Lia, e mais algumas mulheres que vêm aí pela frente. Então, Lia foi a primeira mulher de Jacó, foi do patriarca de Jacó. A sua irmã mais nova, Raquel, era outra esposa dele. Então, por quê? Porque era costume da época casar com as mais velhas. Hoje não, as mais velhas ficam para titia, para vovó. Eu já fui tia-avó solteira, né? Graças a Deus que eu casei, então eu já sou tia-avó com muito orgulho dos meus sobrinhos netos, graças a Deus. E que venham eles, que venham meus sobrinhos netos. Aí, pessoal, vamos fabricar menina aí, dentro da orientação de Deus, né? Então, como Jacó foi enganado por Labão, que era o pai das meninas, né? Ele pagou um preço por Raquel, mas quando na hora de casar, ele casou com Lia. Ele não sabia ler, né? Casou com Lia. E depois ele teve que pagar de novo o preço e casar com a sua irmã mais nova, com Raquel. Essa história está em Gênesis 29, do verso 20 a 29. O que ela fez? O que Lia fez? Lia foi mãe de 6 dos seus 12 filhos de Jacó. 6 dos 12 filhos de Jacó. Então, vamos contar aí, 6, né? Essa história está em Ruth 4:11. Jacó queria ter se casado com Raquel, não com Lia. Ele pagou um preço por Raquel. Mas o pai delas, Labão, fez com que Lia tomasse o lugar de Raquel. Quando Jacó percebeu que tinha sido enganado para casar com Lia, confrontou Labão. Mas este afirmou que não era costume a filha mais nova casar antes da mais velha, né? Se hoje fosse assim, estava uma coisa complicada, né? Uma semana depois, Jacó casou-se com Raquel. Lá em casa foi assim, né? Minha irmã mais velha ficou solteira, depois a seguir ela casou, depois ela casou-se, ou juntou-se. Depois as minhas 2 irmãs mais novas que eu casaram-se e eu fui a última a casar, né? A melhor coisa fica sempre pro final, né? Então, uma semana depois, Jacó se casou com Raquel.
na Bíblia fala em 7 anos, então as semanas também são contadas em anos. São cálculos matemáticos, são outra história, nós não vamos entrar em arqueologia bíblica, nem em numerologia bíblica. Aqui fala, nessa versão fala em semana, em outras Bíblias fala em anos, mas eu acredito que os anos eram contados por semanas, tá bem? Eu não entendo muito disso, apesar de gostar de matemática, mas ainda não me aprofundei nesse estudo. Então Jacó amava Raquel mais do que Lia, por isso Lia tinha ciúmes e disputava o afeto de Jacó com a sua irmã. Deus conhecia os sentimentos de Lia e abençoou-a com 7 filhos. 6 filhos e uma filha. Então, eram 6 filhos homens e uma filha mulher. São 7 filhos que Lia teve. O que podemos aprender com Lia? Lia procurava a ajuda de Deus em oração e não deixou que a sua angustiante situação familiar a impedisse de ver essa ajuda. O relato da vida dela mostra de forma realista que a poligamia, um arranjo que Deus tolerou durante algum tempo, não funciona. O padrão de casamento aprovado por Deus é que o marido ou a mulher tem apenas um só cônjuge. Então aqui Lia foi confrontada, eles erraram, né? Raquel não errou, quem errou foi Labão e Lia por ter aceitado, né? Então isso foi um arranjo que a comunidade fez, mas Deus não aprovava a bigamia, Deus não aprovava que o homem tivesse muitas mulheres. Por isso em Mateus 19,4 diz, serás marido de uma só mulher, uma só carne. Como é que eu casando com 2 mulheres ou com 2 homens, você pode ser uma só carne? Então, aqui, isso foi um arranjo que os homens fizeram, que Deus tolerou, mas não que Deus aprovou. Mas Lia também tinha que obedecer ao seu pai, Labão, e ela não se sentia confortável com isso, porque ela era casada, tinha seus filhos, mas sabia que Jacó não a amava. Jacó amava Raquel e não Lia. Então, Lia orava no seu coração, mas Lia não se deixou a angústia, a tristeza dominar a sua vida. Ela teve um casamento feliz com seus filhos, com Jacó também, mas ela não se deixou dominar, porque embora fosse outra mulher, era sua família, era sua irmã, eram seus sobrinhos também que ela cuidava. Então, muitas vezes, as situações familiares, elas nos impedem de ver a ajuda de Deus. Muitas vezes, as situações familiares nos impedem de ver o mover de Deus. Muitas vezes, as situações familiares nos impedem de ver aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Qual é o nosso papel? Orar. Não é só me restaurar, não. Eu vou iniciar orando, eu vou continuar orando e vou terminar orando, porque essa vitória é do Senhor, não é minha. Qualquer que seja o conflito familiar que você esteja passando, divórcio, separação, herança, partilha de bens, há tantas coisas que dá até tristeza pensar. Mas o que eu quero deixar para vocês e que a palavra de Deus nos ensina com Lia é que persevere em oração. Não queira ser integrista nem invejosa, posicione no seu lugar. Busque o Senhor e Ele vai fazer acontecer na sua vida. Então, aí aprendemos com Lia. Hoje vamos falar também sobre Miriam. Quem foi Miriam? Miriam, uma grande mulher de Deus que também errou. Nós nunca vemos muito o erro de Miriam, né? Graças a Deus que podemos ver coisas boas, apesar dos erros. Então, Miriam foi irmã de Moisés. Miriam foi uma peça essencial para o povo de Israel sair do Egito. Porque naquela época, né, o rei, o faraó, mandou matar todos os meninos abaixo de que nascesse menino, morria. Nascesse menino, morria. Então, Miriam foi uma das que mudou a história. Então, eu vou ler aqui um pouquinho e depois vou explicar. Então, quem foi Miriam? Ela era irmã de Moisés e de Arão. É a primeira mulher que a Bíblia chama de profetisa. O que ela fez como profetisa? Essa parte aqui vai falar só sobre a profecia de Miriam. Mas eu queria contar um pouquinho. Miriam, mãe de Miriam, teve um filho, Moisés. E pela lei que havia na época, ele teria que ser morto. Mas como era um menino e elas amavam, Miriam aconselhou sua mãe a fazer um cesto, um becinho de palha, e colocar Moisés e pôr Moisés no rio, para que ele fosse salvo. Miriam já tinha tudo esquematizado. Ela, como jovem, ou talvez adolescente na altura, ela andava por aquelas aldeias, por aqueles matos. Se fosse eu, já tinha descoberto todos os caminhos. Então ela fez de propósito. Ela sabia que a filha de Faraó ia todos os dias tomar banho no rio naquele horário.
Então ela convenceu a mãe a pôr o bebê no cesto, e quando a filha de Faraó estava a tomar banho, ela estava ali vendo, seguindo o seu irmão, e a filha encontra Moisés naquele cesto. E a filha de Faraó ficou vislumbrada, né? Quem não ficaria de achar uma criança num cesto? E ali Miriam aconselhou, como é que eu vou cuidar? Tem uma senhora que pode cuidar. E chamou a mãe de Moisés para cuidar. Então olha a história, Moisés foi educado pela sua própria mãe, dentro do seu próprio costume hebreu, apesar de ser considerado neto de Faraó. Então Moisés foi usado para que tirasse o povo ali do Egito, para salvar o seu povo do Egito. Então Miriam foi usada depois disso com muito poder. Ela foi uma das primeiras profetisas da Bíblia, ela enfrentou o povo, ela devastou ali multidões, foi uma grande mulher, mas errou. Então vamos ler aqui a história. Então o que ela fez? Como profetisa, Miriam transmitia as mensagens de Deus. Deus revelava tudo a Miriam. Como o povo devia, isso já saído, já fora da terra do Egito, já no deserto, a Miriam era transmissora da palavra de Deus. Então há muita gente a criticar por mulheres transmitir a palavra de Deus. Nós vemos aqui Miriam, nós vemos Débora, nós vemos tantas mulheres, Lloyd, né? Tantas mulheres que foram transmissoras da palavra de Deus, ensinadoras da palavra de Deus. Então Miriam transmitia as mensagens, ela tinha uma posição importante em Israel. Ela cantou juntamente com os homens um cântico de vitória depois de Deus ter destruído o exército do Egito no Mar Vermelho. Como Débora cantou, como Débora fez, né? Miriam cantou um hino maravilhoso, lançou ao mar o cavalo e os seus cavaleiros, porque triunfou gloriosamente. Isso é um hino maravilhoso. Lançou ao mar o cavalo e os seus cavaleiros, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Esse foi o cântico que Miriam cantou juntamente com os homens, os exércitos ali, quando o povo saiu do Egito, como o povo atravessou o Mar Vermelho. Então, algum tempo depois, Miriam e Arão, né, os dois irmãos de Moisés, criticavam Moisés, porque Moisés tinha sido preparado para ser sucessor de Faraó, mas ao mesmo tempo ele tinha sido preparado pela sua mãe biológica para ser o resgatador do povo de Israel do Egito. E é normal que uma pessoa assim, às vezes, se perca na direção. Muitas vezes nós somos missionários, alguns pastores, obreiros, que se perdem. Desculpa. Que se perde no seu ministério, porque vem outro. A gente quer agradar a todos, mas nós não podemos agradar ninguém. E é muito difícil ser líder. E Moisés passou por muita dificuldade, porque o Senhor mandou ele tocar na rocha, mas o povo insistia, ele acabou pecando. Foi o grande erro de Moisés ter tocado 2 vezes na rocha. E Miriam e Arão não aceitavam esses erros de Moisés, porque foi muito difícil sair da terra do Egito. Foram 10 pragas, foram muito trabalho, muito sacrifício, muita escravidão. E Moisés às vezes queria fazer a vontade do povo e esquecia um pouco da vontade de Deus. E Miriam começou a falar mal, Arão começou a falar mal de Moisés, a criticar o trabalho de Moisés. Então eles foram devidamente motivados pelo orgulho e pela inveja, mas Deus estava a ouvir e repreendeu. Indevidamente motivados pela inveja e pelo orgulho, mas Deus os repreendeu. Então Deus atingiu Miriam com a lepra, aparentemente por ter sido ela a instigar a inveja, a conversa, a crítica contra Moisés. Quando Moisés suplicou a Deus por ela, Deus curou-a. Então Miriam, né, ela instigou o seu outro irmão a criticar, né, ao ministério, ao trabalho de Moisés. Mas mesmo assim Moisés era amoroso. Ele sabia, ele tinha um grande apreço por aquela irmã, porque aquela irmã salvou-lhe a vida. Aquela irmã não deixou que ele morresse nas águas. Então Moisés orou e o Senhor curou Miriam da lepra. Miriam foi contaminada pela lepra, pelo seu pecado, mas Moisés orou e o Senhor curou Miriam da lepra. Depois de ficar de quarentena por 7 dias, olha a quarentena aí, 7 dias, aqui a quarentena é 15. Trem-balso? Ai, ai. Depois de ficar de quarentena por 7 dias, ela pôde voltar ao acampamento de Israel.
A Bíblia indica que Miriam aceitou a correção séculos mais tarde. A Bíblia indica que Miriam aceitou a correção. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja a criticar pastores, a criticar obreiros, a criticar missionários. Nós temos que viver na pele. E nós, como pastores, como obreiros, como missionários, nós não temos que levar em conta o pecado da igreja, as críticas da igreja. Nós temos que ser como Moisés, amoroso, perdoador. Quantos pastores abandonam a igreja? Quantos pastores abandonam ovelhas? Porque não aceitam críticas? Porque não aceitam que a igreja possa buscar algo melhor, possa inovar? E eles simplesmente viram as costas e saem. E deixam as ovelhas ali perdidas. Seja como o pastor Moisés. Ore, perdoa. Ore o Senhor para a cura espiritual da sua igreja. Todos nós somos criticados no trabalho. As mulheres são criticadas pelos maridos, os maridos são criticados pelas mulheres, os filhos são criticados pelas mães e os pais são criticados pelos filhos. Nós somos criticados pela sociedade, pelos políticos. E você, o que faz com eles? Nada! E uma ovelha que precisa de você, o que você faz? Abandona, joga fora, põe no lixo? Não, você precisa orar. E o Senhor perdoar essa ovelha e abraçar e amar. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho uma ovelha, né, que me dá trabalho. E há poucos dias alguém comentava sobre essa ovelha, sobre essa pessoa, e alguém disse, essa pessoa daqui a uns dias vai estar na rua, porque ela não tem jeito, não há como consertar essa pessoa não tem jeito. Daqui a uns dias ela não tem amigos, não tem ninguém, quem vai colocar as mãos sobre essa pessoa, quem vai ajudar essa pessoa, porque ela afasta todo mundo dela. E uma pessoa olhou para mim, quem? A Rosemary. E aí eu falo mesmo, eu sofro sim, mas eu jamais vou abandonar. A não ser que a ovelha não queira e sai, eu não abandono ninguém. Eu vou atrás, eu busco, eu cuido. Eu faço como Moisés. E você, obreiro, você pastor, missionária, missionário, padre, irmã de caridade, seja quem for sua autoridade religiosa, vai atrás da sua ovelha. Faça como Moisés, apesar de estarmos falando Miriam, isso entrou porque Deus quer que você ouça. Então a Bíblia indica que Miriam aceitou a correção, Miriam se humilhou, e muitas vezes como ovelhas nós precisamos aceitar a correção do pastor, do missionário, aceitar a correção do líder, e se humilhar e pedir perdão. Aqui fala que séculos mais tarde Deus mencionou o privilégio único que Miriam teve ao recordar aos israelitas o seguinte: à vossa frente enviei Moisés, Arão e Miriam. À vossa frente eu mandei Moisés, Arão e Miriam. Como foi ali na batalha, Baraque e Débora, à frente do exército. Olha as mulheres aí! Olha as mulheres aí! Por que você está esperando o que acontecer para você trabalhar? Para você pregar a palavra, para você anunciar? Quer que um raio caia na sua cabeça? Se for preciso, cai. Porque o Senhor falou que se você não falar, as pedras clamarão. O Senhor fez uma mula falar, não vai fazer eu falar, não vai fazer você falar. Abra a boca. O mundo é nosso. O mundo é nosso e nós precisamos salvar este mundo das guerras do adversário. O que podemos nós aprender com Miriam? A história de Miriam revela que Deus presta atenção ao que seus servos dizem uns aos outros e sobre os outros. Aprendemos também que para agradarmos a Deus, temos que rejeitar o orgulho, temos que rejeitar a inveja, sentimentos que podem levar-nos a manchar a boa reputação de alguém. Orgulho e inveja, mentira e engano. Se você tem algo contra o seu irmão, se você achou que o seu irmão pecou, se você achou que o seu irmão fez isso, aquilo, chega perto dele, irmão. Eu vi que você fez assim, vamos conversar. Não é expor o irmão na frente da igreja, não é expor o irmão na frente das pessoas. Chama o irmão, olha, eu acho que você está sendo muito agressivo, ou que você está sendo muito passivo. Seja o pastor, seja o missionário, seja quem for. Nós somos ovelhas do mesmo rebanho, nós somos ovelhas do mesmo pasto. Chama, fala assim, olha, é assim. Não deixe que o pecado da inveja, do ciúme, da contradição, da fofoca, da malícia consuma o seu espírito. Seja servo de Deus. Quem sabe daqui a um século, se o Senhor não voltar,
Vai estar escrito ali, olha, lá em Porto Santo, lá na Madeira, lá no Brasil, havia uma serva. Deus quer te usar. Deus quer que você seja Miriam, que vá à frente do exército. Deus quer que você seja Lia, que aceite as coisas de Deus, que ame a sua família, que cuide da sua família, que cuide da sua casa. Esse é o recado de Deus para você, ok? Vamos orar? Senhor, abençoa as mulheres, os homens da tua casa. Usa-os com poder, ensina a cuidar da sua família, dos seus filhos, das suas esposas, dos seus esposos. Ensina-nos a ser melhores. Mesmo que nós erramos, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Livra-nos, ensina-nos a aceitar nosso erro, dá-nos mais correção do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos firmes, ajuda-nos, ó Deus, a mantermos de pé, porque nós cremos que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Obrigado por ser tu, nosso Deus, por ser tu, Deus de Israel. Abençoa nesse dia e não nos deixe fraquejar, em nome de Jesus. Você não pode fraquejar. Você é impressão. Cadê? Tá aqui, impressão digital de Deus. E amanhã estamos de volta. E Deus tem promessa, Deus tem bênção para a sua vida. Levanta a cadeira, não fique triste. Dê um sorriso só, sorriso alegre, sorriso certo e cheio de louvor. Tropeça aqui, oi, cai a colar. E de novo levanta e começa a cantar. Uhul! Beijo, até amanhã.